Bezerra de Menezes almoçava certa vez na casa de Quintino Bocaiúva, o grande republicano, quando, em determinado momento, aproxima-se um empregado e comunica ao dono da casa: Doutor, o rapaz do acidente está aí com um policial. Quintino, que por pouco não foi atingido por um tiro, estava indignado com o funcionário que, sem querer, fez o disparo. Manda-os entrar, ordenou o político. Doutor, suplique em lágrimas o moço preso. Perdoe o meu erro. Sou pai de 2 filhos. Não tinha qualquer má intenção. Se o senhor me processar, o que será de mim? Sua desculpa me livrará. Prometo não mais brincar com armas de fogo. Mudarei de bairro. Nunca mais o incomodarei. De modo algum, respondeu o político. Mesmo que seu ato tenha sido sem querer, não ficará impune. Percebendo que Bezerra de Menezes se sentia mal com a situação, falou ao convidado. Bezerra, eu não perdoo. Definitivamente não perdoo. Dr. Bezerra exclamou desapontado. Ah, você não perdoa. Sentindo-se intimamente desaprovado, Quintino falou irritado. Não perdoo o erro. E você acha que estou fora do meu direito? Dr. Bezerra, com toda a sua humildade e sabedoria, respondeu. Meu amigo, você tem todo o direito de não perdoar, visto que todo aquele que nunca errou e que nunca vai errar, não precisa perdoar. A observação penetrou Quintino como um raio. O grande político tomou um lenço, enxugou o suor e, após refletir alguns momentos, disse ao policial: Solte o homem, o caso está liquidado. E, para o moço que mostrava profundo agradecimento, volte ao serviço, estão precisando de ajuda na cozinha. Pensemos naquele que nos julga na última instância, que vê nossos pensamentos mais secretos, que conhece cada intenção e cada ato nosso e que, por conseguinte, desculpa frequentemente nossas faltas. Saibamos, pois, relevar os erros dos outros, assim como queremos que as nossas falhas também sejam perdoadas. Mas é importante salientar que, se a misericórdia de Deus é infinita, ela não é cega. O culpado só estará realmente perdoado quando conseguir reparar o erro ou sofrer as consequências de suas faltas. Precisamos entender que quando Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, se vocês perdoarem aos homens as falhas deles, o seu Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem aos homens as falhas deles, o seu Pai também não perdoará as falhas de vocês. Isso não quer dizer que, ao perdoarmos os outros, todos os nossos erros também serão perdoados. Mas que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade para retornarmos ao caminho do bem e alcançarmos nossas conquistas pelos nossos próprios méritos. Sobre isto, vejamos o depoimento do pequeno João Pedro, que ditou sua história no livro Flores de Maria, da médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Foi minha avó quem me criou. Não conheci meu pai e minha mãe nunca ligou para mim. Só às vezes vinha nos visitar e ainda tirava dinheiro de minha avó. Mamãe me enganou. Veio em casa quando minha avó não estava e me convidou para um passeio. Disse-lhe que não poderia ir porque vovó estava trabalhando. Ela me falou que deixaria um bilhete avisando-a que voltaríamos logo. Levou-me de carro e, como eu gostava de passear, fui contente. Fomos a um casarão onde me tiraram sangue. Para que não chorasse, minha mãe me disse que estavam fazendo aquilo para saber se eu podia
ir ao parque. Depois, dormi e acordei nessa colônia espiritual. Na verdade, mamãe me vendeu. Não deixou bilhete para a vovó, que até hoje me procura, ora pensando que fugi, ora que me raptaram. Minha vovozinha sofre muito. Minha mãe recebeu dinheiro de traficantes de órgãos e gastou tudo em futilidades. Aqui, lembrei de atos errados que cometi em outras encarnações. Fui traficante de escravos e fiz muito mal a eles. Acho que ainda tenho muito o que sofrer. Perdoei, mamãe, mas sinto por vovó sofrer tanto. Me falaram que minha avózinha voltará logo para o plano espiritual. Por isso, me esforço, pois quando ela chegar, quero estar bem, abraçá-la e lhe dar milhões de beijos. Vamos então analisar o caso de João Pedro. Em virtude dos muitos crimes cometidos em encarnações passadas, ele teve de passar por todo esse sofrimento, que, aliás, não foi suficiente para liquidar sua dívida, pois foram muitas pessoas que ele prejudicou. Mas, graças às dificuldades que passou e por ter perdoado sua mãe, isto reduziu bastante seu débito. Caso ele não tivesse perdoado sua mãe, talvez todo o sofrimento que passou teria se perdido, e ainda a raiva que sentiria dela faria com que ele cometesse novos erros, aumentando suas dores. Questão 999 do Livro dos Espíritos. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? A resposta dos mentores espirituais. O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser pago. Ou seja, a natureza não dá saltos. Não existe isto das coisas se modificarem como um passe de mágica. Tudo segue uma sequência sem saltos. Somos espíritos imortais. Nosso destino é a perfeição. E para alcançarmos a perfeição, precisamos desenvolver a coragem, o amor, a paciência e tantas outras qualidades morais. Precisamos chegar a Deus como seres valorosos que assumem as responsabilidades de seus atos, trabalhando no melhoramento do mundo e consertando o que eventualmente fizermos de errado. Ser misericordioso é saber que todos nós temos falhas, todos nós cometemos erros. Já falhamos no passado e enquanto não alcançarmos a perfeição, vamos falhar mais outras vezes. Por isso, a necessidade de sermos fraternos uns com os outros. É verdade que às vezes temos de lidar com pessoas egoístas, falsas e interesseiras, mas lembremos que nós também temos nossas falhas. Para entendermos melhor isto, vejamos o final da história, a negação de Pedro, que está no livro Boa Nova de Chico Xavier e diz o seguinte: a noite ia adiantado quando alguns servidores, ao verem Pedro, exclamaram: é o discípulo que nos atacou com a espada entre as árvores do horto. Simão ergueu-se pálido e protestou: não, que isto, meu amigo? Estás enganado. Logo que negou Jesus pela terceira vez, os galos da vizinhança começaram a cantar. Pedro lembrou as palavras do mestre e, sentindo uma angústia infinita, instintivamente olha para a cela em que o divino amigo se achava prisioneiro e vê o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades. Parecia que o mestre vinha vê-lo em espírito na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias.
Diante da emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoa-me. Foi aí que o antigo pescador lembrou das advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia: Pedro, a pessoa do mundo é mais frágil do que má. Com a culpa pesando dolorosamente, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde começou a chorar amargamente. Ele que sempre foi homem grosseiro e decidido, que condenava invariavelmente os erros dos outros, que nunca conseguiu perdoar as mulheres mais infelizes. Ali se encontrava abatido como uma criança diante da própria falta. Neste momento, Pedro compreendeu que não tinha o direito de julgar a ninguém, pois todas as pessoas têm más tendências a vencer, débitos a corrigir, maus hábitos a modificar. Todos têm provas a serem superadas nessa caminhada rumo ao infinito. Portanto, que possamos vencer o orgulho e egoísmo para vermos a nós mesmos e aos outros como seres em evolução, que necessitam mais de amor e orientação do que de críticas e desprezos. Isso não significa que devemos ser ingênuos a ponto de acreditar em todas as pessoas e nem nos curvarmos diante dos erros dos outros, mas que a vitória só será alcançada pelo nosso esforço no bem e no esquecimento dos males recebidos. Assim seja.